Gênesis capítulo 33, queridos. Como que está a leitura da Bíblia? Deus está ministrando no coração de cada um? Espero que sim, queridos, tá? Para mim tem sido uma bênção, graças a Deus. Agora a leitura está bem gostosa, né? Gênesis é um livro bem gostoso, a gente vê muitas histórias bonitas dos patriarcas, né? Depois vai ter momentos difíceis, tá, queridos? Essa leitura vai ser uma luta, tá bom, queridos? Porque não é fácil, né? Buscar Deus não é fácil. Nós orarmos, nós lermos a palavra, não é fácil. Amém, queridos? Glória a Deus, pastor Guilherme, glória a Deus. Amém. Irmã Rosana também, glória a Deus. Que bênção, né? Quando chegar a genealogia, eu quero ver se vocês vão ficar firmes, em nome de Jesus, na genealogia, os levíticos ali, as leis, né? Aí parece que fica um pouco cansativa a leitura, mas é bênção, queridos. Sempre tem coisa para nós aprendermos ali, tá bom? Glória a Deus, queridos. Gênesis capítulo 33, queridos. Deixa eu fazer mais uma oração. Meu Pai querido, abençoa a nossa leitura, Pai. Abençoa esse propósito no coração de cada um dos teus filhos. Usa-me, Senhor, para que venha comentar somente aquilo que vem de ti, Senhor. E que o teu ensino, Pai amado, venha estar gravado na mente, Pai, e no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Diz assim, capítulo 33, versículo 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Então, lembra de nós lemos sexta-feira, queridos, né? Não, foi ontem, né? Isso. Na segunda-feira, hoje é terça-feira, dia 16. Que o Jacó estava com muito medo, né? Que vinha Esaú com 400 homens na direção dele. E daí ele se encontrou lutando com o próprio Senhor, né? Lutando numa maneira de dizer, porque ele agarrou o anjo, né? Agarrou o Senhor e falou, olha, Senhor, você não vai embora se você não me der minha bênção, né? E o anjo, né, pelejou com ele, né, porque tinha que, na verdade, ele precisava mostrar que ele queria, ele desejava aquela bênção, né, foi uma lição para mim, para nós, né, que nós precisamos, né, perseverar na oração, perseverar, né, nas coisas que nós acreditamos que é importante, especialmente as coisas de Deus. E o que aconteceu? Deus abençoou ele, mudou o nome de Jacó, passou a se chamar Israel a partir daquele momento, queridos, tá bom? E ele recebeu, falou, olha, fica tranquilo, confirmou a bênção dele, né? Então, aí o que aconteceu, né? Daí vem o capítulo 33 agora. Aí, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então, passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes. Ele veio se prostrando 7 vezes, né? 7 vezes ele veio se prostrando, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram, queridos. Essa parte aqui é muito importante, queridos, tá? É muito bonita, né? Porque você vê que Esaú estava com uma luta, né? Porque queria matar o seu irmão Jacó. E o pastor, o que aplacou ele? Será que foi o presente que Jacó mandou adiantado? No livro dos Justos, igreja, diz que o próprio anjo do Senhor foi lá e colocou medo. Como fez com Labão, também fez com Esaú, queridos, tá? Só que a Bíblia não fala claramente nesse detalhe, tá bom, queridos? Mas agora fica mais compreensível por que o Esaú estava tão manso quando encontrou seu irmão Jacó, né? Então, vou ler de novo, versículo 4. Então Esaú, correndo-lhe ao encontro, correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse, quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos que Deus agraciou a teu servo. Então aproximaram as servas, ela e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com esses bandos que encontrei? Aqui que vem, queridos, que bando que ele encontrou, né? O Jacó, ele entendia que era um bando para dar presentes, né? Mas o Esaú, ele foi realmente repreendido por aquele bando que era um bando do Senhor, que colocou medo nele, queridos. Então respondeu, Jacó, para lograr mercê na sua presença, na presença de meu senhor, né? Que no caso o senhor com letra minúscula era o Esaú, né? Para que o meu senhor, que é você, Esaú, né? Me veja com bons olhos. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens.
Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente, porquanto viu o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Então ele falou assim, né, eu quero te abençoar também, porque você ouviu teu semblante foi favorável a mim, né, como o semblante de Deus. Versículo 11, peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus me tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vaca de leite. Se forçadas a caminhar demais num só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. O Jacó estava desconfiado, né? Não, pode ir na frente. Então deixa meus servos com você. Não, vai vocês, deixa que eu vou tranquilo. Só importa que você me abençoou, me perdoou. Versículo 16, assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho de onde viera. Jacó não foi para Seir, Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou as suas tendas junto à cidade. A parte do campo onde armara suas tendas, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então ele comprou, né, aquele pedaço do Armor, né, o pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então ele comprou aquele lugar que ele armou suas tendas, né? E levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel. Naquele momento ele passou a se chamar, né, Israel. Então ele chamou Deus de o Deus de Israel. Então Deus era Deus de Abraão, Deus era Deus de Isaac, e agora passou a ser o Deus de Israel também. Glória a Deus, queridos. Gênesis capítulo 34, queridos. Ora, Diná, filha de Lia, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Armor. Então o príncipe, né, viu a Diná, né, e que era príncipe daquela terra, e tomando-a possuiu e assim a humilhou. Ou seja, ele violentou, né, a Diná, filha de Jacó, queridos, né, que era filha da Lia, né. Versículo 3, a sua alma, a alma de Siquém, se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me essa jovem para esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de sua filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai as vossas filhas e tomai as nossas. Habitarei conosco, a terra está a vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: eu achei mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento, e as dádivas darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então ele, né, violentou a menina e ficou extremamente apaixonado, a ponto, né, de dar o que eles quisessem, né? Isso que era a conversa, né, o rei Amor, né, e seu filho Siquém com Jacó e sua família. Versículo 13. Então os filhos de Jacó, por causa de lhe haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém. E a seu pai Amor lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia.
sob a única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vem a circuncisão de novo, eles exigiram a circuncisão, queridos, daquele povo, né? Se, porém, versículo 17, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Imagina que o mais honrado violou uma estranha. Imagina como que não era a casa do pai, né? Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-nos também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-vos um só povo, se todo macho dentre nós se circuncidar como eles são circuncidados. Então ele explicou a circuncisão, explicaram como eles deveriam fazer a circuncisão, né, pro Amor e para Siquém, e eles falaram, não tem nada demais isso, né, dá para fazer sim, se é só isso mesmo, não, tranquilo, eu vou lá convencer o povo. Aí versículo 23, o seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, mas ele, para convencer o povo dele, falou, olha pessoal, é o seguinte, eles são muito, muito ricos, vamos negociar e vamos tomar o que é deles, né? Essa é a condição para animar, né, o povo, para aceitar ser circunciso, simplesmente porque o príncipe se enamorou de uma estranha, né? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram à porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, o Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Então quer dizer que aquela questão de ser um só povo, queridos, era somente uma armadilha, né? Para quê? Para se vingarem da sua irmã. Amém, queridos? Olha o que aconteceu, queridos. Eles passaram, e olha o que está escrito aqui, ó. Mataram, queridos, todos os homens, passaram na cidade e mataram todos os homens, queridos. Olha que situação que chegou, queridos, né? Versículo 26. Passaram também a fio da espada ao rei Amor e ao seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. E ela estava lá na casa do Siquém, no caso, né? Não ela estava lá, como que eu posso dizer, cativa, né? Eles não liberaram a Diná, foram lá só negociar com seus irmãos, com o pai, né, e com os irmãos para poder casar com ela, mas ela estava lá, né? E a intenção era má, né? Olha, pessoal, nós vamos casar com ela, mas vamos nos circuncidar, mas vamos pegar os bens deles, né? Você vê que interessante, né? E aí o que aconteceu? Esses dois, né, o Simeão e o Levi, queridos, né, eles pegaram a espada quando eles estavam na dor, porque eles se circuncidaram, né? Então no terceiro dia eles estavam sentindo a dor mais forte, estavam debilitados fisicamente. Então eles aproveitaram, né, essa fraqueza, né, que eles estavam, todos os homens, olha só, os valentes, que eram os homens, né? Estavam doentes, estavam enfermos ou com dores, né? E eles pegaram a escada e eles entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens, queridos. Versículo 27, ó. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Então eles fizeram isso como uma questão de vingança mesmo, né? Eles mataram todos os homens, né? Deixaram as mulheres e as crianças, mas mataram todos os homens e saquearam a cidade, né? Daí o porquê disso aqui? Porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens, todos os seus meninos, as suas mulheres também levaram cativas, igreja. Pilharam tudo que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi:
Vós me afligiste e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Então o pai Jacó falou para os filhos dele, né, o Simeão e o Levi, falou: o que vocês fizeram, pessoal? Agora que tá bom, vocês se vingaram, tão felizes que vocês se vingaram, tá bom. E agora esse povo vai me odiar, porque nós exterminamos, vocês exterminaram o povo dessa cidade, disse quem? Né? E disse mais: agora eles vão se reunir entre eles e vão exterminar nós. O que nós vamos fazer agora, né? Aí os filhos responderam a Jacó: abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta, né? Então eles estavam, né, irados mesmo, com sangue nos olhos, né? Como diz o ditado, né? Não, ele não vai fazer isso, ninguém vai fazer isso. Eles não mediram duas vezes, e o pai, vendo o que aconteceu, falou: e agora, o que nós vamos fazer? Né? Versículo 1, ó. Capítulo 35, versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então Deus já estava dando a direção, tá? Queridos, né? Pastor, por que isso aconteceu, pastor, né? Tudo isso, amados, faz parte do plano de Deus, tá bom, queridos, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, né? Então tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que nos aparecem, geralmente o que fala no sentimento, nós consideramos como injustiça. Mas quando nós, queridos, ouvimos, né, entendemos, né, no plano de Deus, tudo fica mais simples de ver. Então tira as coisas, queridos, né, no teu pensamento, não pense como nós somos ensinados a pensar, através dos nossos sentimentos, queridos, tá? Rejeita isso no seu coração e começa a pensar, queridos, e agir pela fé, pela presença de Deus. Aí você vai conseguir ver que todas as coisas realmente cooperam para o seu bem. É como foi ministrado, se eu não me engano, ontem nós conversamos a respeito das lutas, né? Nós não pedimos lutas para nós, né? Eu queria passar uma luta bem boa, Deus. A gente não pede isso para Deus. Mas nós sabemos que as lutas nos fortalecem e nos aproximam mais de Deus. Amém, queridos? Então, se as lutas que você não quer passar e eu não quero passar, elas tendem a cooperar para o nosso bem, então todas as coisas cooperam. A escravidão do povo de Israel de 400 anos no Egito, por exemplo, também coopera para o nosso bem, queridos. Nós vamos chegar nisso na leitura. Amém, queridos? Então, tantas coisas que estão acontecendo, que às vezes nós temos dificuldade de compreensão. Mas por que nós temos dificuldade, pastor? Porque nós pensamos com sentimentos. Nós somos, até o nosso pensamento ele foi pré-programado, né? O mundo ele nos ensina como pensar, onde nós devemos nos inclinar. Mas Deus, querido, ele veio para nos libertar disso. Tá bom, queridos? Então comece a pensar pela fé. Lembra que foi ministrado, até foi ministrado aqui na igreja, eu preguei essa palavra aqui no programa, acho que um mês atrás, mais ou menos, que ele diz assim, né, procura mudar a sua mente, né, para que você possa, para a renovação da vossa mente, para que você possa provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, se começa a mudar os teus pensamentos, começa a colocar os teus pensamentos de acordo com a vontade de Deus, igreja, porque só assim você vai conseguir entender o agir dele e vai poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos nós queremos viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a condição poucas pessoas conhecem, é moldar os seus pensamentos. Você vai ver ali, se fosse Deus, a menina não seria violentada. Tinha um propósito, quer dizer, eu não sei se a menina, qual que era o propósito, porque ela saiu para ver os filhos da cidade, né? Então, o que acontece? O que é certo, o que é errado? Eu não sei. Eu sei que Deus está certo. É só sei que Deus está certo. Amém? Aí, o que aconteceu? O príncipe lá e o rei seguraram a menina na casa, né? Na casa dele, no palácio lá, e foram negociar com o pai. A intenção deles, nós vimos ali, que não era tão boa assim. Eles queriam se apropriar dos bens, porque Jacó era muitíssimo rico, né? É isso que ele passou para o povo, que nós lemos. E o que aconteceu? Os filhos, tomados de raiva, né? De raiva porque eles violentaram a irmã deles, foram lá e exterminaram todos os homens da cidade. E você pensa, queridos, né, que o pessoal estava tudo fraquinho ali por causa da circuncisão. Queridos, a peleja não foi simples, a peleja foi duríssima. Tá? Não foi fácil. Deus deu força a esses dois jovens, queridos, a destruir toda essa cidade. Não foi uma coisa simples, porque talvez nem todo homem tivesse sido circuncidado, alguns talvez não tivessem aceito. E mesmo assim, queridos, são dois homens contra uma cidade, contra exércitos, contra muitos guerreiros. Então não foi uma coisa simples, pegaram eles dormindo, gemendo de dor, e foram lá e transpassaram eles a espada. Não.
Foi uma peleja muito dura, você pode ter certeza disso. Mas Deus deu força a Simeão e a Levi, que eles conquistaram e exterminaram aquela cidade. Lembra que aquele povo, igreja, né? Aquela cidade, Deus já tinha dado a Abraão. Só que a medida daquele povo ainda não tinha chegado ao limite. Mas alguns talvez já tivessem sido viessem chegando o limite da iniquidade deles, e Deus está exercendo o juízo através dos filhos de Jacó. Amém, queridos? Então, o que eu quero dizer para você? Não pense com sentimentos, não pense como nós somos ensinados a pensar, mas olha e haja e pensa pela fé, queridos, porque dessa maneira nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos entender que todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem. Glória a Deus, pensa sobre isso, querido, sempre, teus pensamentos, quando você estiver conversando com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, coloca isso, queridos, não pense com sentimentos, pensa com a razão, pensa com amor, e o amor é razão, tá, queridos? O amor não é esse amor louco que ensina no mundo aí, que hoje ama, amanhã odeia, não, o amor de Deus, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não se enraivece, não se ressente do mal, não age inconvenientemente, não busca os seus interesses, esse amor de 1 Coríntios 12, tá bom, queridos? Então é 1 Coríntios 13, melhor dizendo, né? Então começa a aplicar isso, aplica isso no teu trabalho, né? Você está no trabalho, em vez de você ficar com sentimento, com o seu patrão, com o gerente, queridos, né? Faça com entendimento, faça o que você é, como que você está lá no trabalho, qual que é a autoridade que você tem, quem que está sobre a sua autoridade. Começa a pensar com razão, com entendimento, igreja, que tudo vai ser muito mais simples. As pessoas, elas se magoam e se separam muito fácil, igreja, e sempre, grande parte das vezes, o motivo são sentimentos. Ah, porque você não olhou na minha cara, né? Às vezes você vai cumprimentar o vizinho todo dia, fala, paz, vizinho, o vizinho olha para você, paz, vizinho, tudo bem? Tudo bem. Um dia você olha para o vizinho, cumprimenta ele, e ele está vendo alguma coisa, ele nem vê, às vezes ele olha para você, mas ele está com a cabeça pensando uma coisa, ele olha para você e vira o rosto, e ele não te cumprimenta, mas não é porque ele não quis, porque alguma coisa às vezes está na cabeça dele. E a pessoa olha e fala assim, olha, fulano não me cumprimentou, nunca mais eu cumprimento ele. Isso é muito comum de acontecer, queridos. Por causa de sentimento, as pessoas não querem pensar nos outros, não pensam na razão, mas elas pensam, não, fulano olhou para mim, virou a cara, eu nunca mais eu cumprimento ele. Amanhã o vizinho vai cumprimentar, eu vejo que você passa reto, fala, ué, o que aconteceu? Quer saber de uma coisa? Eu também não vou cumprimentar, esse cara é de lua, às vezes a gente cumprimenta, às vezes não cumprimenta. Vocês estão entendendo, queridos? E é assim que as pessoas, o mundo vai estar ficando do jeito que está. Né? Você vê que as minorias elas estão buscando, né, o seu espaço, a maneira que elas estão buscando o seu espaço, né? Tá ficando, na verdade, muito difícil, queridos. Por quê? Porque as pessoas tendem a pensar com o sentimento e não com o amor, que é a razão. Glória a Deus. Vamos continuar, queridos, né? Versículo 2, ó. Deixa eu ver. Isso, agora Deus falou, versículo 1, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então o Jacó falou, pessoal, chega de idolatria, chega de erro, chega desses bobeiras que vocês fazem aí, de ficar servindo outros deuses, de não acreditar, de ficar discutindo com Deus, chega, porque agora o que acontece? Se nós não buscarmos a Deus de verdade, aquele povo vai vir, vai nos destruir. Versículo 3, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Lembra em Betel? O que era o Betel? O lugar que o Jacó olhou, né, e viu os anjos subindo e descendo, né, a escada subindo e descendo, chamou Betel, né, aquele lugar. Amém, queridos? Então Deus fez uma aliança comigo lá, ele falou que me prosperaria, me abençoaria, agora nós estamos para morrer, mas eu vou clamar a Deus pela promessa que ele fez a mim, né? Eu vou olhar não pelo que eu vejo, mas por aquilo que eu acredito. Versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhe pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades, que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Então Deus agiu, né, interviu, para que aquele povo tivesse
um extremo medo de Jacó, né, e de seus filhos, e eles não perseguiram, né? O que terror que passou na cabeça deles? Que provavelmente eles começaram a medir, queridos, né? E pensar assim, como é que pode 2 homens destruir uma... São quantos filhos eles são? 12 filhos. E dois destruíram uma cidade inteira? Não, alguma coisa está sobrenatural com os homens. Imagina, lembra da Bíblia quando você que já ouviu falar sobre Sansão, né? Então eles imaginavam mais ou menos isso, né? Como que 2 homens puderam destruir uma cidade inteira? Nós não podemos chegar lá e pelejar com eles, que vai que a gente caia tudo, né? Caia a espada diante dos filhos de Israel. Então esse medo, esse terror Deus colocou sobre aquele povo, né? Versículo 6. Ó. Assim chegou a Jacó a luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando ele fugia da presença do seu irmão. Então aquele lugar passou a chamar El Betel, né? O altar, né, que edificou. A cidade era Betel, El Betel era o lugar. Porque ali Deus se revelou quando ele fugia, né, do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel. Então a Débora, a ama de Rebeca, lembra lá a ama da mãe de Jacó, morreu, né? E foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padan-Aram, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó? Já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel, confirmando aquele chamado que Deus tinha dado para ele em Peniel, né? Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Uau, olha o tamanho da promessa que Deus deu, né, a Abraão, a Isaac e a Jacó, confirmando. A terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar de onde ele falara. Então Deus estava ali falando com ele, ó, subiu, se elevou diante do Jacó, né? Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe falara com ele, derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, deu luz a Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Então a Raquel, esposa de Jacó, deu ainda à luz um filho, né? E o nascimento do filho foi para Raquel muito penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, a Raquel morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então no nascimento de Benjamim, queridos, morreu a Raquel, esposa de Jacó, amém, queridos? No nascimento. Então eu lembro que ela era estéril, depois de muito tempo ela teve um filho chamado José, e agora no nascimento de Benjamim, ela faleceu. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então, na sepultura de Raquel, até hoje tem uma coluna que ele levantou. Ele amava muito a Raquel. Então partiu Israel, que era o Jacó, né? Israel partiu e armou sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Então, queridos, né? Ali, naquele tempo, né, então o seu primogênito, filho de Israel, né, que era o Ruben, ele se deitou com a concubina Bila, né, concubina de seu pai. E Israel soube, né? Então isso aqui acabou, na verdade, né, com a bênção de Ruben, né? Ruben era o primogênito, tinha direito à bênção da primogenitura, e por causa disso aqui, no caso, né, ele se deitou com a concubina do pai, que isso é um pecado grave, né? Ele acabou perdendo essa bênção. Tá bom. Versículo 23.
Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, com quem Rúben, né, se deitou. E Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Veio Jacó, ou Israel, a Isaque, seu pai, a Manre, Isaque ainda habitava em Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém, queridos? Olha que interessante aqui, né? A morte daí do Isaque. Ele morreu com 180 anos, queridos, né? Farto de dias, com saúde, né? Morreu de ditosa velhice, né? E foi recolhido, né? Aí o Esaú e Jacó, né, seus filhos, o sepultaram. Daí o Jacó reencontra Esaú, né, no sepultamento do pai. São 11:15 agora. Vamos ler o Gênesis 36, queridos. Versículo 1, ó. Gênesis capítulo 36, versículo 1. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom, né? Então, os descendentes de Esaú passou a ser chamado também Edom, né? Os edomitas, né? São os descendentes de Esaú. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeu, Eveu, Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, Basemate lhe nasceu Reuel, e a Oolibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos, suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e do seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Queridos, lembra que isso aconteceu, queridos, também com Abraão e Ló, né? Amados, muitas coisas a gente vê na Bíblia aqui, dá a entender como agora. E tem outras coisas que não tem na Bíblia, mas eu posso dizer a vocês, queridos, né, que quando o profeta ali diz ali que tudo, nada é novo, tudo se refaz, né? Não tem nada novo no céu. O que você vê hoje já aconteceu no passado, né? Então, até as coisas extraordinárias que nós vemos na Bíblia, queridos, já aconteceram. Às vezes a Bíblia, por não ficar redundante, ela não fala novamente, né? Mas existem coisas, queridos, que nem agora. Você vê, de novo, eles não podiam suportar aquela terra, tiveram que se apartar. Mas é uma infinidade de coisas que acontece assim, queridos, tá bom? Então, tudo que você está vendo hoje, queridos, né, não é novo, né, já aconteceu no passado. Eu agora me lembrei de algo muito especial. Esses dias eu mostrei vídeos a vocês, né, de plataformas voadoras, de homens andando em plataformas voadoras, que elas flutuam através de ressonância sonora, queridos, né? Tem plataformas que elas flutuam por magnetismo, né? E tem outras que é por ressonância sonora, frequência sonora, queridos. Então, você vê que uma coisa, isso nos anos 50, em 1940 alguma coisa, 50 alguma coisa, tem vídeos comprovando isso. Eu mostrei aqui já no programa, alguns meses atrás. Então, são tecnologias, queridos, que as pessoas elas olham agora e falam assim, nossa, que novidade. Alguns vendo, não, queridos, né? Já aconteceu no passado, já aconteceu antes daquilo que foi mostrado, e futuramente você vai ver isso novamente, tá bom, queridos? Futuramente você vai ver isso novamente. Aí vão colocar como se fosse uma invenção nova, uma tecnologia nova. Não, queridos, essas coisas já existem há muito tempo, tá? A tecnologia que o ser humano aparentemente está descobrindo pela sua sabedoria, não, queridos, isso já foi dado, tá? Já foi dado, já antigos já, né? Quem que deu isso, pastor? Principalmente, querido, aqueles anjos que caíram, queridos, né? Que começaram a ensinar o homem entre aspas, a usar uma nova tecnologia para dominar, queridos, né? Para dominar os seus oponentes. Então é muito comum, né, a gente olhar hoje, que novidade. Não, queridos, já aconteceu, tá? Não é novidade, né? Vamos continuar, queridos. Versículo 8. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Então Esaú passou a habitar, os edomitas passaram a habitar no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas no monte Seir. São estes os nomes de Esaú:
dos filhos de Esaú, Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e lhe deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô e o príncipe Kenaz. O príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São estes os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú. São estes os seus príncipes. Ele é Edom. Então estes, os filhos de Seir, o Orreu, morador da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ezer, Dissã, são estes os príncipes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Onri, Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal, Avã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Ainá, Aná. Este é o Aná que achou as fontes terminais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então Aná tem algo, né, especial dele, né? Ele encontrou, né, fontes termais no deserto. Ele achou fontes térmicas, né, no deserto. São estes os filhos de Aná: Dissom, Oholibama e filha de Aná. São estes os filhos de Dissom: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavá e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os príncipes dos Orreus: os príncipes Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná. O príncipe de Som, o príncipe Ezer, o príncipe de Sam, são estes os príncipes dos Orreus, segundo seus principados na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Então, nos filhos de Edom, né, que é Esaú, antes que houvessem reis nos filhos de Israel, Esaú já teve vários reis e príncipes, né? Então, eles que reinaram, os reis que reinaram, nós acabamos de nomeá-los, né? Os príncipes de Esaú, né? Então, Edom reinou Belá. Então, Edom reinou Belá, filho de Beor. Em Edom, né? Reinou Belá, filho de Beor. E o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Samlá, de Maresca. Morreu Samlá, em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal Arã. Não tem nada a ver com o Saul de Davi, tá, queridos? Antes de Davi, tá? É outro Saul. Dos filhos dos Edomitas, né? Fugiu o nome agora do Esaú, né? Isso. É tanto nome que a gente se confunde, queridos, né? É bastante nome, daí fica pensando, qual que é o nome mesmo? Versículo 39. Morreu Baal Anã, filho de Aquibor, e em seu
Em seu lugar reinou Adar. O nome da sua cidade era Paú. E o de sua mulher era Mete-Abel, filha de Matrede, filha de Mazabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes: o príncipe Tímna, o príncipe Alva e o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Madiel, isso, e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, o pai de Edom. Glória a Deus, queridos. São agora 11h25. Vamos deixar para ler, então, o próximo capítulo, Gênesis capítulo 37, queridos, tá bom? Deixa eu marcar aqui. 33, olha só, 33, 34, 35, 36. Então, rendeu a leitura hoje, né? Rendeu bastante. 37. Então, amanhã, queridos, tá? A partir das 10h30, vamos então, continuar a leitura a partir de Gênesis 37, amém? Deixa eu ver quem está acompanhando a gente, mais alguém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu fechar aqui.